Mais uma vez estamos juntos para continuarmos esse maravilhoso estudo conhecendo o Criador. Chalegre, o tema eu já vi que é maravilhoso. Diga para o nosso amigo qual é o tema. É a nossa 14ª lição que traz o maravilhoso tema Foi Cristo nosso exemplo? Será que foi? Será que nós podemos ter o Filho de Deus como nosso exemplo real? Mas para que nós possamos abrir a palavra de Deus, eu convido você, para que se ajoelhe conosco. Vamos orar. Santo, Santo, Eterno Pai Celestial, quão grande és Tu, inigualável. A Ti nos dirigimos com reverência neste momento, para pedir-te, ó Pai querido, que derrames sobre nós a Tua graça, que nos enchas do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender o tema do estudo que vamos realizar agora. Que Jesus Cristo possa viver em nós. Nos dá entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora que já oramos, pedimos a direção divina para este estudo, vamos à primeira pergunta. Cristo cometeu algum pecado? 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ver, confira. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. De forma alguma. O Filho de Deus, o nosso Salvador, jamais cometeu um pecado sequer. Não tinha mancha. Nem por pensamento. Não tinha defeito. Nenhum. Ele não cometeu nenhum deslize. Amém por isso. Glória a Deus. Vamos à pergunta de número 2. Todos os homens pecaram? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já pensou se parasse por aí? Todos nós pecamos, agora estamos destituídos da glória de Deus? Então não haveria salvação. Mas a verdade é que todos nós pecamos. Pergunta de número 3. Cristo foi tentado como nós? Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo? É isso que diz a sua Bíblia? Em tudo. Então Cristo foi tentado em tudo como nós. Mas não pecou. Não pecou. Vamos à pergunta de número 4. Cristo veio com que natureza a esta terra? Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo, ele nasceu como um bebezinho, um infante. Ele era de carne e osso. Ele tinha sangue como nós temos. E aqui o texto diz que participou das mesmas coisas. Ou seja, ele tinha a mesma natureza que eu e você possui hoje. Natureza humana. Sem dúvida alguma. Pergunta de número 5. Cristo foi 100% semelhante a nós? Hebreus, capítulo 2, verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Então a Bíblia ela é muito clara em dizer que Cristo foi semelhante em tudo aos seus irmãos. Repare que a palavra de Deus não diz que ele foi em tudo semelhante a Adão, mas foi em tudo semelhante a seus irmãos.
Sim, ele não veio com a natureza de Adão antes da queda. É isso que nós vamos ver nesse estudo. Exatamente. Ele veio sim com a natureza de Adão após a queda. Ou seja, a minha e a sua natureza. Isso que natureza humana. É o que a palavra de Deus está nos afirmando. Vamos à pergunta de número 6. Cristo desceu do céu para fazer a sua própria vontade? João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu pergunto, quem enviou Jesus? O seu Pai. E Jesus Cristo veio a este mundo para fazer a vontade do seu Pai. Muito claro. Não a sua própria vontade. E nós também devemos fazer a vontade de quem? Do Pai Celestial. Pergunta de número 7. Cristo é filho de Deus, mas também filho do homem? Mateus capítulo 16, verso 27 e Mateus 24, verso 27. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Claramente aqui, a palavra de Deus mostra que Jesus também é filho do homem. Que ele é filho de Deus, nós já vimos em lições anteriores. Sim. E agora confirmando que ele também é filho do homem. Vamos à pergunta de número 8. Cristo, o Verbo Divino, se fez carne? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sim, o Verbo se fez carne, Cristo se fez carne. O verbo aqui do grego logos, a palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Pergunta de número 9. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado? Romanos, capítulo 8, verso 3. Porque o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Ele veio na semelhança da carne do pecado. É exatamente isso que Paulo diz. Ou seja, meu querido amigo, minha querida amiga, a nossa semelhança, carne do pecado. Vamos à pergunta 10. O enganador e o anticristo confessam que Jesus Cristo veio em carne? 2 João 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Que texto interessante, Wagner. Note que o enganador, o anticristo, ele diz que Jesus Cristo não veio em carne. Como é que nós podemos entender isso? Muitos estão dizendo que Jesus Cristo não é verdadeiramente o Filho literal de Deus. Estão dizendo que Jesus Cristo, como nós já vimos em estudos anteriores, estão dizendo, afirmando que Jesus Cristo é coeterno com o Pai, ou seja, igual ao Pai em todos os sentidos. Não colocando essa hierarquia pai e filho, mas sim dizendo que pai e filho são títulos funcionais. Também negando, Chalega, que ele não veio em semelhança de carne pecaminosa, porque nós vemos hoje as religiões cristãs, todas elas entendem que Cristo veio como homem, se tornou homem aqui, mas eles não aceitam que Cristo teve a nossa carne pecaminosa. Quando nós dizemos carne pecaminosa, não estamos dizendo que Jesus Cristo pecou. Ele não pecou. Nós estamos dizendo que ele, nesta carne, venceu, foi tentado, mas não pecou. Nós pecamos. Só que ele nos dá força para não viver pecando. É isso que muita gente não compreende. Por isso que ele é o nosso exemplo. Em tudo é o nosso exemplo. Já pensou se nós tivéssemos Deus como nosso exemplo? Seria fácil para ele ser Deus e não pecar. E nós? Como nós nunca iríamos alcançar
como seres humanos? A perfeição de Deus jamais. Pergunta 11. Deus é o único Pai e Cristo o único guia? Mateus capítulo 23, versos 9 e 10. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. A Bíblia afirma isso de maneira categórica. Um só, que é o Pai, e um só o nosso guia, que é Jesus Cristo. Pergunta 12. Podia Jesus fazer alguma coisa por si mesmo? João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez está aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo claramente que não veio para fazer a sua própria vontade, mas veio sim para fazer a vontade daquele que o enviou ou do Pai Celestial. Isso mostra, Chalega, de maneira muito clara que a vontade de Cristo era uma vontade humana, mas ele dependia do Pai para fazer a sua vontade. Ou seja, muitas vezes nós temos tendências que não são divinas. Nós só conseguiremos resistir a essas tendências se nós submetermos a nossa vontade à do Pai, como Cristo fez. É por isso que a oração do Pai Nosso, o que nós dizemos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu estou me entregando ao Senhor de tal maneira que a minha vontade, o meu desejo não se faça, mas que eu, no poder de Cristo, na sua graça, possa, assim como ele, fazer a vontade do Pai. Então Cristo tinha a semelhança da carne pecaminosa e ele venceu sem cometer nenhum pecado, porque ele seguia a vontade do Pai. Sim, é aquela questão, né? A propensão para o pecado. Porque as pessoas não sabem distinguir o que é propensão e pecado. Quando você diz assim, Cristo tinha nossa natureza, ou tinha propensão a pecar, não quer dizer que ele pecou, ele não pecou. Nós pecamos, ele não, absolutamente. Pergunta de número 13. Devemos ter o mesmo sentimento de Cristo? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui está o segredo para a nossa vitória. Nós temos o sentimento que Cristo Jesus teve. Ele não fazia a sua vontade. O sentimento que ele tinha era de agradar ao Pai. E nós precisamos aprender a ter esse sentimento se quisermos vencer como ele venceu. Muito bem. Pergunta 14. O que fez Jesus por toda parte? Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andava por toda a parte, fazendo o bem. E ele curava a todos, ele libertava os oprimidos do diabo. E essa também deve ser a nossa função, andar fazendo bem a todos e libertando, em nome de Jesus Cristo, as pessoas do cativeiro do diabo. Agora eu gostei do segredo da parte final do versículo. Por que Jesus Cristo fazia tudo isso? Porque Deus, seu Pai, era com ele. Esse é o segredo. É para nós também. Com certeza. Já não é mais segredo. Agora já está revelado, está bem claro. Então, nós confiando no Eterno, nosso Deus eterno, podemos sim fazer o que Jesus Cristo fez. Então vamos à pergunta de número 15. Quem diz estar em Cristo deve andar como ele andou? 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Sem dúvida alguma. Se nós nos chamamos cristãos, devemos realmente
fazer aquilo que Cristo fez, confiar no Pai, fazer a vontade do Pai, e assim também seremos vitoriosos como Cristo foi. Um dos grandes problemas do cristianismo, e que isso fique bem claro, é que as pessoas se dizem cristãs, muitas delas, e não têm as obras correspondentes àquilo que dizem. Dizem serem filhas de Deus, dizem estar imitando o modelo que é Jesus, mas as suas obras, a sua prática é totalmente alheia ou diferente daquilo que Cristo fez. Vamos aos complementos, Tio Alegre, para que isso fique bem claro na mente das pessoas que estão estudando conosco. Cristo venceu em nossa própria natureza. Não tivesse ele obtido a vitória sobre Satanás na mesma natureza que temos, que encorajamento poderia ser tirado de sua vitória? Não é necessário me mostrar que era possível para Adão não ceder ao pecado. Eu já sabia disso. O que eu preciso saber é se eu posso superar o pecado, sendo minha natureza o que é. Satanás acusou Deus de requerer algo que não podia ser feito. A razão pela qual o homem caído não podia produzir obediência é claramente descrita em Romanos 8, versos 3 e 4. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estes versos são simplificados quando fazemos algumas perguntas. O que a lei não poderia fazer por nós, porque éramos muito fracos na carne para guardá-la? A resposta, ela não podia nos salvar. Por que nós não podíamos guardá-la devido à fraqueza da carne? O que fez Deus? Resposta: Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para obedecer à lei perfeitamente na carne. Ele condenou o pecado na carne pela total vitória sobre ele. O que a sua vitória na carne tornou possível para nós? Resposta: para que a justiça, os justos requisitos da lei se cumprisse em nós. Ela habilitou-nos a obedecer. Como sua vitória na carne tornou-nos possível obedecer? A resposta: pelo milagre da conversão, que muda nossa caminhada da carne para o Espírito. Então Cristo, em nós, através do seu Espírito, comunica vitória sobre o pecado para as nossas vidas. E agora, para concluirmos, Jesus Cristo, Ele, nós sabemos, é o nosso exemplo em tudo. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como homem, humilhar-se-ia como homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. Finalmente, depois de cumprida sua missão como ensinador, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Veja aqui, que ele suportou tudo, que ele veio à terra como homem e deixou o grande exemplo para nós. A grande lição que nós gostaríamos que você soubesse e tirasse desse estudo que acabamos de fazer é que você pode vencer o pecado. Em Cristo, Ele te dá poder para vencer toda a dificuldade e todo o pecado que você tiver. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, em Cristo, meu amigo, em Cristo, minha amiga, você é mais que vencedor. Creia nisso. Com esse pensamento, vamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Senhor. Amém.
Deus eterno, Altíssimo Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer porque Cristo venceu todas as coisas. Amém. Venceu todas as tentações e hoje nós podemos tê-lo como nosso perfeito exemplo. Dá-nos o Espírito de Cristo, Senhor. Amém. O sentimento de Cristo Jesus, para que possamos fazer a Tua vontade, assim como Ele fez. Vencermos o pecado na carne, assim como Ele venceu. Ó Pai eterno, faça esse milagre em nós. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.